Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Hoje eu quero refletir com os irmãos sobre as virtudes da cruz de Cristo. E quero refletir em 1 Coríntios, capítulo 18 ao verso 25. 1 Coríntios, a partir do verso 18, vamos ler até o verso 25. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor neste momento. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem visto que a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Senhor meu Deus e Pai, obrigado a Deus pela Tua santa palavra, obrigado porque nesta noite podemos refletir, ó Deus, sobre a importância e a relevância da cruz do Teu Filho, e que nesta noite, ó Deus, a Tua palavra venha produzir em nós, ó Deus, a verdadeira fé, venha produzir em nós a verdadeira compreensão do Teu querer sobre nossas vidas. É assim que eu lhe rogo, Senhor, que nós possamos sair daqui compreendendo as verdadeiras virtudes que o Teu Filho demonstrou na cruz. É assim que eu rogo no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. As virtudes da cruz de Cristo. Pode colocar, Gisele? O apóstolo Paulo está nos mostrando um grande paradoxo neste texto, e o grande paradoxo que ele nos diz é o paradoxo da cruz de Cristo, aonde nós estamos vendo claramente que Cristo está nos mostrando a verdade que Deus trouxe para toda a humanidade. No período do nosso Senhor Jesus Cristo e no mundo antigo, a morte na cruz representava fracasso, uma maldição para os seus entes queridos, um instrumento de escárnio e de execução do Império Romano. Era à vista de todos, o Gólgota era na entrada de Jerusalém, para que todos vissem e para que aqueles que morressem pela cruz fossem inteiramente humilhados
mostrando assim o vigor do império e dessa justiça injusta do Império Romano. Agora, na realidade divina, Deus transformou todo esse escárnio na maior vitória para a humanidade. A maior vitória da humanidade em meio à maior loucura da humanidade. A maior vitória da humanidade, o local que era de desesperança se torna de fato no local da maior esperança para todos os homens, para todas as mulheres, de todas as épocas, de todos os lugares. Por isso que o apóstolo Paulo, ele usa uma palavra e uma expressão muito forte. A cruz, a palavra da cruz é loucura. Muitas das vezes, nós hoje, cristãos do século 21, nós não valorizamos o entendimento da cruz. E muitas das vezes nós estamos menosprezando o Evangelho de Cristo, ao não compreender profundamente o que isso representa, o que representou a morte de Cristo. Infelizmente, parece que muitos levam a sua vida cristã sem o valor devido ao sacrifício vicário de Cristo Jesus. Muitos cristãos não refletem profundamente a morte de Cristo na cruz, e isso faz com que a sua vida cristã seja uma vida cristã extremamente raquítica, extremamente superficial, porque não desenvolve a verdadeira compreensão da morte na cruz de Cristo. Parece que nós queremos achar que foi um mero machucado. Não foi. Foi um sofrimento. Foi um total escárnio. A grande palavra nesta noite para mim e para você é que Cristo se fez maldição em nosso lugar. Ele se fez maldição. Toda maldição que caberia eu e você recebermos, Cristo assim o recebeu, naquela cruz. Por isso que não é um mero símbolo, isso precisa ser mais do que um símbolo. Isso não pode ser uma mera lembrança. De fato, nós deveríamos olhar para a cruz, e todas as vezes que olhássemos para ela, deveríamos lamentar e chorar, porque nós levamos o inocente à morte, pelas nossas culpas, pelas nossas culpas. Ele foi 100% homem, 100% Deus, como vimos semana passada, mas ele foi completamente santo. Ele foi completamente santo. Ele foi completamente honesto, íntegro, totalmente perfeito. Por isso que é necessário que reflitamos nesta noite sobre as virtudes da cruz. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto por volta do ano de 55, e nós estamos vendo que ele está escrevendo para uma sociedade grega que busca a sabedoria mais do que todas as coisas, mas ignora a grande sabedoria de Cristo. Ele escreve para uma sociedade que valoriza o poder, que valoriza o status, que valoriza a vanglória, que exalta aqueles que fazem parte do grande exército romano, e que ao exército voltar, eles ovacionam este grande exército.
E muitas das vezes os verdadeiros cristãos não dão a devida honra e a devida glória a Cristo. Muitas das vezes é triste vermos e percebemos que algumas festas hoje de crentes não têm nenhuma valorização a Cristo, infelizmente. Ele escreve a uma igreja que sofre a pressão deste mundo, a pressão dos gregos, a pressão do Império Romano, e que eles, diante dessa pressão, começam a esmorecer na fé. Parece que é algo meio que semelhante hoje em dia que nós estamos vivendo. Diante das pressões da vida, nós começamos então a menosprezar a realidade da qualidade da nossa vida cristã, da realidade da nossa experiência com Cristo, da nossa experiência com a palavra, da nossa experiência, da nossa vida de oração e da importância da pregação do Evangelho. Querido irmão e querida irmã, nós nos dedicamos muito mais às coisas deste mundo do que às coisas de Cristo. Querido irmão, querida irmã, é mister que nós tenhamos como prioridade de nossas vidas a exaltação e adoração exclusiva a Cristo Jesus, mas mais do que isso precisa representar uma vida completamente devota a Cristo Jesus. Por isso que eu gostaria de destacar nesta noite 4 princípios sobre a cruz de Cristo, 4 virtudes que exalam da cruz de Cristo. E vou me orientar nesta noite pelo meu querido professor Shedd, que ele diz que a cruz é o coração do Evangelho. Sem ela não existe redenção, nem esperança para o ser humano. Eu quero dizer para você, querido irmão, que eu e você temos uma necessidade muito importante e vital para a nossa vida cristã, para a nossa carreira cristã, para o desenvolvimento espiritual da nossa fé, entendermos que a nossa esperança vem de Cristo, entendermos que o propósito do nosso viver é Cristo, e que a experiência com Cristo é uma experiência que não é uma mera mudança de roupa, é a experimentação do poder que vem de Cristo, o poder da salvação em Cristo Jesus. O verso 18 nos diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. E o que representa este poder? Representa que este poder nos livra dos nossos pecados e de nossas culpas. Cristo morreu em nosso lugar, e com isso nós fomos decretados justos por intermédio da morte de Cristo Jesus. A morte de Cristo não representa para mim e para você, portanto, uma derrota, mas significa para nós, acima de tudo, a verdadeira esperança em Cristo. Ele venceu a morte. Fale comigo, Ele venceu a morte. Essa é a nossa esperança. Nós não podemos gastar os nossos dias, os nossos talentos, a nossa força, a nossa energia, apenas com as coisas dessa terra. Não podemos. Nós precisamos viver para o nosso Deus, para o reino que Ele veio implantar em Cristo Jesus e através de Cristo Jesus. A nossa esperança, ela não se corrompe com as coisas deste mundo. A nossa esperança, ela é mais poderosa do que qualquer realidade humana, porque a nossa fé precisa estar alicerçada nesta verdade. Nós somos todos os dias bombardeados a tirar os nossos olhos de Cristo. A escolha sempre será minha e sua: tirar os olhos de Cristo ou continuar confiando no Evangelho da salvação. Todos os dias eu e você sofremos com provações, com tentações,
sofremos com realidades ao nosso redor que tentam tirar de nós a nossa esperança em Cristo. Mas fala comigo nesta noite, a minha esperança, ela é poderosa, porque o meu Cristo venceu a morte. Amém, irmãos? Você crê nisso? Então você não pode esmorecer. Existe hoje muitos crentes, a gente pode usar uma expressão, vocês me dão permissão de usar uma expressão extremamente coloquial dessa época, a gente tem muito crente Nutella, gente. Está faltando os crentes raiz. Está faltando crente raiz. A gente está tendo muito crente de oba-oba, mas crente raiz, que entendeu o significado da cruz. Meu irmão, minha irmã, ele não renunciou à cruz, ele morreu em nosso lugar. Agora, por causa desses crentes Nutella, as pessoas trocam de igreja como troca de roupa, troca de um compromisso com Cristo por qualquer outro compromisso. Cristo não é prioridade. Quantos crentes fecham a Bíblia hoje e vão abrir só domingo que vem? Por quê? Estão se sujeitando às pressões, ao invés de alimentar a sua fé em Cristo e na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o poder de Deus, amém, irmãos? É o poder estampado. A segunda lição que vem da cruz, nela vem a sabedoria de Deus. Olha que coisa impressionante. O verso 24, que o apóstolo Paulo nos diz, ele diz: mas agora, para os que foram chamados, tanto para judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A sabedoria humana é falha. As filosofias, eu li muitos filósofos, eu fui buscar em diversos filósofos, diversas respostas, mas o fim de toda filosofia é o niilismo, é o nada, é o vazio, é um coração vazio, sem nada, sem esperança, sem Deus, sem o amanhã. Certa feita eu estava no teatro da PUC, no Tuca, lá em São Paulo, e eu fui para ouvir um dos grandes filósofos desse país, que se chamava Darcy Ribeiro, e eu tive a oportunidade de ouvir ele junto com Rubem Alves, e os dois tinham acabado de passar um período na vida deles, em que eles estavam internados numa UTI, e um virou e falou assim: eu pedi para o Frei ir lá, e chamou o Frei Leonardo Boff para ir. Aí ele virou e falou assim: e agora, Frei, o que vai ser? E o Frei virou e falou para ele: não vai ser nada. Então, não valeu de nada, acabou tudo. Aí ele virou e falou assim: acabou tudo. Os grandes filósofos das ideologias do nosso tempo, fizeram essa afirmação absurda, sendo que a palavra de Deus nos diz que não há esse fim de vida para o cristão. Nós temos uma sabedoria maior, amém, irmãos? Para de ficar iludido com a sabedoria deste mundo, desta terra. Entenda a sabedoria do nosso Deus. A sabedoria do nosso Deus, ela é perfeita. Cristo morreu, mas Ele ressuscitou, amém? Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. É tão profundo o relato do Evangelho, que nos conta a história de um incrédulo no meio dos discípulos, e o nome do incrédulo se chamava Tomé. E é importante a história de Tomé, porque Tomé, ele fala: eu não acredito, eu só acredito se eu tocá-lo. E a palavra diz que Tomé foi e tocou nas chagas de Cristo, para dizer para mim e para você, que de fato Ele ressuscitou, que de fato Ele viveu, que de fato Ele está vivo, e que de fato Ele voltará. Por isso eu e você temos uma esperança verdadeira.
A cruz revela a sabedoria divina que supera toda a lógica humana. Pois Deus salva o pecador através do sacrifício do seu próprio Filho. Era para que os judeus entendessem isso. O pai da fé deles, Abraão, ia sacrificar o próprio filho em obediência a Deus, mas Isaque foi liberto das mãos de Deus, quando Deus envia o anjo e impede que ele faça isso. Mas Deus não impede que Cristo morra em nosso lugar, porque Ele quer nos dar a verdadeira redenção, amém, irmãos? A verdadeira redenção. A verdadeira sabedoria, então, não está na inteligência humana, mas em viver segundo o Evangelho da cruz. Entenda que quem está falando é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem bem-sucedido, tanto na cultura romana, como na cultura judaica. Lembre-se que o apóstolo Paulo era um homem letrado. Ele chega em Atenas e ele inicia o seu discurso, e todos dentro daquele local o escutam, porque ele usa uma lógica extremamente profunda, uma lógica, uma razão, que ele demonstra claramente o vigor da palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, semana passada, no curso de batismo, um dos jovenzinhos que vão se batizar, ele fez uma pergunta que ao longo já desses meus quase 30 anos de ministério pastoral, eu nunca recebi uma pergunta tão honesta, tão verdadeira, tão profunda. Ele virou e falou assim: como que eu posso confiar de que o Senhor está nos ensinando o que é correto? Eu falei, meu Deus, eu olhei para ele, eu falei, gente, esse menino tem 12 anos, 12, né? 12 anos. 12 anos, Pedro? O Eduardo tem 11 anos. 11 anos. Eu falei para ele, nós cremos nessa verdade, porque essa verdade que nós cremos, ela não é uma fábula humana, ela não é uma invenção da mente humana. Nós cremos nessa verdade, nós declaramos essa verdade, porque ela está registrada na palavra de Deus, amém, irmãos? E ela estando registrada na palavra de Deus, nós seguimos esta verdade como regra de ouro para as nossas vidas. E essa palavra foi revelada a Deus para homens humanos, sim, mas homens humanos, 40 deles espalhados em mais de 1.600 anos, que escreveram os seus textos, sem um se encontrar com o outro, e que registraram os seus escritos para instruir todo homem a todo o caminho de Deus, a toda a justiça de Deus. Diversos filósofos tentaram trilhar este caminho. Eu me lembro uma vez que eu estava assistindo uma série de um documentário do Discovery Channel, que eles estavam tentando refutar a Bíblia, e tentando achar discordâncias, e pegaram 4 grandes teólogos que estavam na Alemanha, nos Estados Unidos, no Vaticano, e pegaram também estudiosos da Bíblia de Israel, e dentro desses 4, eles falaram, não há, nas Escrituras existe sempre complementariedade, mas não há discordâncias entre os seus textos. Nós não estamos falando de um canal de pessoas cristãs, nós estamos falando de pessoas que estavam checando. Por isso que nós cremos nessa palavra e entendemos que ela é sabedoria de Deus, e isso vem da cruz.
de Cristo, a sabedoria de Deus revelada a mim e a você. A terceira lição da cruz de Cristo: o amor sacrificial de Deus. Jesus não morreu por pessoas perfeitas, Ele morreu por pecadores, por mim e por você. Este é o maior ato de amor de toda a história da humanidade. Esse é o maior ato. Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. A cruz fala para mim e para você que Deus não desistiu da humanidade. Ele não desistiu de mim, não desistiu de você. A cruz revela que Deus tomou a iniciativa para nos resgatar. A cruz revela que Deus pagou o preço do nosso pecado. Meu professor Shed fala: na cruz encontramos a expressão máxima do amor de Deus, pois ali o justo morreu pelos injustos. Maior prova de amor de toda a humanidade é que Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Você já experimentou esse amor na sua vida? Você consegue entender o que é Cristo te aceitar? O que é Deus te aceitar? Você consegue compreender João 1,12? A todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso só é possível por causa da cruz de Cristo. O texto que nós começamos essa noite foi porque Deus, vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maior prova de amor pela minha vida, pela sua vida, é Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não menospreze, não despreze, não ignore, não tente suavizar, mas compreenda definitivamente que a cruz de Cristo precisa de uma resposta, minha e sua. E a resposta é sermos transformados pela cruz de Cristo. Para Paulo, a cruz não era apenas um evento histórico, mas para Paulo, a cruz se tornou agora um estilo de vida. Porque a cruz transformou Paulo, deixou de ser um perseguidor e o transformou no maior evangelista. Deixou de ser os louros do mundo, a vanglória do mundo, para se transformar o servo de todos, o mais humilde de todos. Deixou de ser o amor pela fama e pelas coisas do mundo, para expressar a verdadeiro amor a Cristo Jesus e ao seu Evangelho. Quando você olha para a cruz, o que ela tem representado para você? Quando você olha para a cruz, o que ela tem falado e comunicado a você no seu dia a dia? Ela te leva a você dizer a morte de si próprio? Ela te leva a você dizer obrigado,
porque eu não conheci maior amor do que este amor. Ela te leva a reconhecer a graça dele sobre a sua vida. A cruz não é só um meio de salvação. A cruz é um convite a uma nova vida. Viver para Cristo e dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé em Cristo Jesus. Essa noite eu tentei dizer para os irmãos 4 virtudes do reino de Deus, 4 virtudes da cruz de Cristo. Primeira virtude, o poder, a cruz nos salva. A sabedoria que vem da cruz supera qualquer lógica e razão humana. O amor verdadeiro que nos redime, que nos transforma, que nos perdoa e nos leva a uma nova iniciativa. Viver para Cristo. O que você tem feito com a cruz? Eu me lembro que quando nós decidimos colocar a cruz na outra igreja ainda, alguns irmãos perguntaram: pastor, mas é certo? Eu falei: certo é não pôr, irmão. Certo é você não lembrar do que Cristo fez por você. Isso não é certo. Isso é errado. Errado é desprezar. Errado é não lembrar. Evangelho sem cruz, mera religião. Por isso que a grande pergunta nesta noite não é apenas se conhecemos a cruz, mas se estamos vivendo à luz da cruz de Cristo. Vamos falar juntos? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. O desafio dessa noite é então: confie plenamente na cruz, na obra da cruz. Confie plenamente na obra da cruz. Isso fará com que você evite o caminho do pecado. Isso fará com que você saia de si próprio e se doe mais. E você comece a viver uma vida transformada pela cruz. Não é pelo exemplo de homens e de mulheres, mas é pelo exemplo de Cristo. Ele orou, ele pediu: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas sim a tua vontade. Se lembre disso. Mas se lembre que quantos ainda não conhecem a mensagem da cruz? Quantos ainda não ouviram a mensagem da cruz? Quantos ainda estão presos na religião, na escravidão? Quantos estão vivendo sem esperança e você tem a esperança? Quantos estão vivendo desesperados e você tem a verdadeira esperança que cura a tua desesperança neste mundo? Quantos estão vivendo isolados e distantes, presos em angústias e ansiedades, porque não conseguem enxergar o amor de Deus por suas vidas? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, e por ela eu viverei. Sim, e por ela eu proclamarei. Sim, e por ela, todos os dias, eu anunciarei. Obrigado, Pai Celeste, porque teu Filho não desistiu da cruz. Porque na grande verdade, eu e você
A cruz não é derrota, mas é vitória. É vitória. Nela que nós encontramos o perdão dos nossos pecados, a esperança para viver, o verdadeiro amor, a verdadeira força para caminhar todos os dias de nossas vidas. Feche os teus olhos e que hoje a sua decisão seja viver o Evangelho da cruz todos os dias da sua vida. E se nessa noite você entendeu esta mensagem e toma a decisão de viver o Evangelho da cruz, fique em pé comigo. Vamos declarar isso neste momento, declarando essa linda canção, esse lindo testemunho de fé. Sim, eu amo a mensagem da cruz, e por ela eu viverei. Toma as nossas vidas nesta noite, Pai Celeste. Vem, ó Deus, curar, ó Deus, as culpas. Vem, ó Deus, transformar o nosso viver. Vem tirar de nós aquelas coisas, ó Deus, que ficam nos seduzindo a nos desviarmos do Evangelho da cruz. E vem gerar em nós a verdadeira vida do Teu Filho, vem gerar em nós a verdadeira força redentora da cruz, vem gerar em nós a verdadeira esperança da cruz, da salvação, vem gerar em nós, ó Deus, a verdadeira força para anunciar este Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Que não seja um mero falar, mas seja um viver. Eu amo o Evangelho e a verdade da cruz. Vamos louvar ao Senhor. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.